estudantes e professores da educação de jovens e adultos. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos lá para mais uma aula de história hoje. Então hoje o pensamento que eu trouxe para nós refletirmos é: para plantar há escolhas, mas para colher apenas o que você plantou. É um provérbio chinês. Então, continuando o tema da aula anterior, hoje nós vamos falar sobre organização social e política nos diferentes grupos sociais e em diferentes tempos e espaços, evidenciando o significado da cidadania. Então, relembrando o que nós conversamos na aula passada, nós vamos fazer uma breve revisão. Então, para iniciar a organização do seu caderno, coloca lá História, a data de hoje e o tema Cidadania e Organização Social e Política. Então, lembram que a gente começou a falar sobre o início do Estado brasileiro, como foram essas primeiras organizações e principalmente ali no período colonial, no período do Império, onde houve uma grande exploração, uma grande extração do minério e o imperador taxava muito esse ouro, esses minérios. Então, ali a gente lembra da foto da casa de fundição, que havia um controle para cada vez a coroa ter mais ouro, mais recursos retirados aqui da sua colônia. Então era na época do Brasil colonial. E nessa época também surgiram algumas expressões, como o Santo do Pau-Oco, que estava diretamente ligado a como guardar ou como escapar dos impostos da coroa portuguesa. Então, vamos lá, a gente já vai começar com o nosso primeiro exercício. Qual a importância da mineração para o Brasil colônia? Brasil colonial, vocês se lembram? Anotem lá e a gente já volta para ver a resposta. Certo? Então, uma resposta possível é que a mineração contribuiu para o enriquecimento e a ocupação da coroa portuguesa e para o aumento do controle das minas. Então, quanto mais ela soubesse o que estava sendo extraído, mais ela teria impostos e benefícios com esta extração. Naquela época surgiu a expressão Santo do Pau-Oco. Qual será o significado dessa expressão? Você já se perguntou sobre isso? É uma expressão que a gente usa até hoje. E naquela época eles usavam para esconder o ouro. Vamos pensar lá e a gente já volta para conferir?
Uma resposta possível para o significado dessa expressão? Essa expressão teve origem no ato de esconder ouro dentro das esculturas de santos, para não pagar impostos, e significa que aquele objeto ou aquela pessoa não é aquilo que aparenta ser. Então, o que as pessoas faziam para tentar burlar a cobrança de tributos, a cobrança de impostos feito pela coroa. Então, para ficar com mais ouro para si. E aí o ouro foi acabando e os impostos cada vez sendo cobrados de forma mais dura. Lembram lá que a gente viu também sobre o dia da derrama, o dia que o exército ia cobrar esses impostos. Se a família não tivesse aquela quantia, eles acabavam cobrando de outra forma ou até prendendo as pessoas. Então isso começou a gerar muita revolta. E aconteceu o ato da Inconfidência Mineira, um ato que marcou muito a nossa história. E uma personalidade que participou desta história e depois ficou famoso como nosso patrono é o Tiradentes. Então, é a única pessoa que tem o feriado nacional no dia de sua morte, dia 21 de abril, e fez parte desse momento da nossa história, tentou se revoltar contra essa cobrança de impostos que estava sendo injusta naquele momento. Então vamos para a próxima questão, o próximo exercício. Qual foi a personalidade marcante da Inconfidência Mineira? Anotem lá e a gente já volta para corrigir. Então lembram lá como a gente acabou de rever, né? Tiradentes, uma personalidade marcante na nossa história, que recebeu o título de patrono cívico da nação brasileira. Então virou uma lei, Lei 4.867. E agora, vocês se lembram, nessa aula eu não falei em outra aula, qual era o nome verdadeiro do Tiradentes? Ele recebeu esse nome pelo seu ofício também de dentista, mas ele tem o nome verdadeiro dele. Vamos lembrar? Vou deixar um tempo para vocês copiarem e a gente já volta. Então vamos conferir? Seu nome era Joaquim José da Silva Xavier. Então há ruas, praças e outros locais que a gente identifica com esse nome, porque, claro, foi muito importante para a nossa história. Então, logo em seguida, nós vimos que a dona Leopoldina foi bastante articuladora e participou ali do nosso processo de independência do Brasil em 1822. Então ocorreu lá a independência, o grito próximo ao rio do Ipiranga. Claro, Dom Pedro pressionado pela situação de Portugal, querendo mais a recolonização, e das pressões propriamente internas, em que a população já estava revoltada com algumas imposições ali abusivas, né? E aí
Então, após a independência, o Brasil, para se tornar uma república, teria que ter uma Constituição. E na primeira tentativa da Constituição, o próprio imperador Dom Pedro agiu lá de forma a dissolver a Constituinte. Então, a primeira assembleia para construir essa Constituição, ele foi lá e impediu. E logo em seguida apresentou a Constituição dele, quer dizer, ele queria continuar no poder. O Brasil agora era independente de Portugal, mas ele ainda comandava e tinha o poder no país. E ali ele colocou algumas imposições deles, lembra? Então, só poderia participar, ter o voto nas eleições os brasileiros que estivessem em dia com as suas obrigações de cidadão, e geralmente esse brasileiro tinha que ter ali uma boa condição, tinha que ser uma pessoa da classe dos nobres e, claro, os estrangeiros naturalizados, os portugueses, obviamente. Então, esta foi a Constituição de Dom Pedro I, olha lá. Existe ainda esse documento histórico, está lá no Museu Nacional, ela ocorreu em 1824, então ela validava apenas os homens livres maiores de 25 anos e com renda acima de 100 mil réis. Os indígenas, africanos e afrodescendentes escravizados não eram considerados cidadãos de direito. Então a gente viu que isso ocorria lá na Grécia Antiga, na Roma Antiga e também aqui no Brasil. Então todo esse processo histórico da Constituição e dos direitos cidadãos. A Constituição, então, da Primeira República. Então, após, quando o Brasil deixou mesmo de ser colônia, e aí já não estava mais sob o poder do imperador, surgiu a Primeira Constituição, lá já em 1891. Então, ela foi promulgada por militares e civis. Esta Constituição garantiu o voto a homens maiores de 21 anos, exceto os moradores de rua, analfabetos, soldados e alguns religiosos. Então, não interessava para eles os praticantes de religião diferente do que era ali favorável a essa Constituição. Ela assegurava também o direito à liberdade, à segurança individual e à propriedade. Ali começou a criação do casamento civil e certidões de casamento e atestado de óbito. Então, antes disso, não havia nem esses registros. Então, seguindo na construção do Estado brasileiro, a terceira Constituição. Essa foi em 1934, então já se passou um século daquela que a gente tinha visto agora há pouco. E um grande marco desta Constituição é o direito das mulheres ao voto. Até então elas não tinham representação, não tinham participação e nem voz, né, no cenário político. Então, o voto também passa a ser secreto, antes disso não era, e a questão social passa a assumir um grande destaque no país. Direitos democráticos foram conquistados, a participação popular no processo político começa a aumentar. Porém, o Brasil ainda vai passar por vários momentos, onde há conquistas e perdas desses direitos. Vamos lá? Seguindo então. A próxima Constituição é a Constituição de 1937, durante o governo de Getúlio Vargas. No seu texto, havia a censura da imprensa. Então é aí o início do Estado Novo, o governo de Getúlio. Havia a censura das artes e medidas para coibir manifestações contra a moral e os bons costumes. Também conhecida como polaca, porque essa Constituição foi inspirada na Constituição polonesa. Então havia ali alguns princípios de um poder maior para o governo. Então ela durou pouco tempo e aí logo veio a Constituição de 1946. Então a anterior foi durante o Estado Novo, o governo de Getúlio Vargas, e essa logo se iniciou ao fim do Estado Novo, assegurando o voto aos homens maiores de 18 anos, a igualdade de todos perante a lei, a liberdade de manifestação e de pensamento sem censura e não ser
a não serem espetáculos e diversões públicas, a extinção da pena de morte e a separação dos três poderes. Então, até então, havia um poder centralizado ali no governo, e agora começa a se pensar na separação dos três poderes. Logo veio, então, a Constituição de 1967, outorgada por militares, caçando e suspendendo políticos. Então, como eu disse, no processo histórico do Brasil, houve ganhos e perdas de direitos. Então, esse foi um momento em que o militarismo entrou forte, com censuras, e modificou a Constituição. Então, eleições indiretas para governadores, então não era mais eleições diretas, proibição de greves, permitindo apenas 2 partidos, então havia um partido e apenas o outro para concorrer, oficializando a repressão a tudo que era contrário. Então, um cenário totalmente diferente no Brasil, sem o espaço para discussão, sem o espaço para o diverso, né, para a diversidade de opiniões. Ali vale apenas a Constituição que colocaram naquele momento, a censura e o que era favorável aos militares na história. Por fim, vem a nossa Constituição, a Constituição Cidadã. Com o fim da ditadura, aí muda-se novamente a nossa Constituição. Então agora ela foi promulgada por parlamentares da Assembleia Nacional Constituinte, que restabeleceu as eleições presidenciais de 5 anos e colocou fim na ditadura. Estabeleceu o direito ao voto para todos os cidadãos brasileiros, e incluindo analfabetos e uma série de direitos sociais. Então vejam, agora sim começa a se efetivar a ideia de igualdade, de democracia, de direitos para todos. Então vamos exercitar lá mais uma vez com tudo que nós vimos até agora, desde o início da nossa história. O que nós podemos dizer do que é uma Constituição? Vou deixar vocês anotarem e a gente volta daqui a pouquinho. Muito bem? Então, uma resposta que a gente pode dar, bem completa, é que a Constituição é um conjunto base de leis, normas e regras de um país ou até mesmo de uma instituição. É a Constituição Federal que regula e organiza todas as possíveis atuações do Estado perante sua população, interna e externamente. Vou deixar então mais um tempo para vocês anotarem a resposta. Então, anotaram lá? Viram então como ela é importante? Então, como a gente já vinha discutindo para a construção dos nossos direitos e deveres enquanto cidadãos. Então, o nosso país adotou o modelo dos 3 poderes, e é esse o modelo que nós temos até hoje em atuação.
Então, o poder legislativo, que elabora as leis, o poder judiciário, que aplica as leis, e o administrativo, o executivo, né, que administra as leis. Então, vamos entender melhor como é que isso funciona no nosso país. Então, vejam lá, o poder legislativo, que funciona no sistema de bicameralismo, né? Então, o que é isso? Então, com a simbologia lá do Planalto Central, lá nós temos a cúpula para baixo, que simboliza o Senado, e a cúpula para cima, que é a Câmara. Então vamos ver lá no Senado, olha só. Então o Senado, os senadores, né, o Senado é formado pelos representantes dos estados e do Distrito Federal. Temos 81 integrantes, 3 por estados, eleições majoritárias, quer dizer, eles ganham pela maioria, alternando 2 vagas em uma eleição e 1 vaga na eleição seguinte. Já na Câmara, nós temos representantes do povo, temos 513 integrantes, com o número de vagas proporcional ao tamanho de cada estado. Eleições proporcionais em que os votos são destinados aos partidos ou coligações dos deputados, mandato de 4 anos. Então, algumas situações que a gente vê às vezes nas eleições, mas aquele deputado não foi o mais votado. Porém, ele entra nesse sistema, que é por representação do Estado e pela quantidade conforme cada partido. E o poder judiciário, então ali o nosso emblema, né, da justiça do nosso país, e também o poder executivo. Então, ali no poder executivo que nós falamos, é onde vai acontecer a administração dessas leis. Então, lá no poder legislativo são criadas as leis, são discutidas, são passadas, né, por trâmites, inclusive tem que ser sancionada pelo presidente. E lá no Poder Judiciário é que ela vai ser executada. Então, depois de passado por todo esse processo, o Judiciário é que vai avaliar onde ela deve ser aplicada ou não. E no Poder Executivo, que estaria ligado à organização da administração disso tudo, da construção das leis, dos projetos que precisam ser desenvolvidos no país, das propostas, que daí faz esse caminho também. Voltam lá para a Câmara dos Deputados, do Senado, para virar lei, para depois o Judiciário cobrar essa lei, ok? Vamos ver aqui, ó, nesse quadro representativo, um pouquinho de como isso funciona. Então vejam lá no Legislativo estão os deputados, os senadores, os deputados estaduais e os vereadores. Quer dizer, então, na esfera federal são os deputados federais e os senadores. Na esfera estadual, os deputados estaduais. E na esfera municipal, os vereadores. Então, se você precisa mudar alguma coisa, se tem algo te incomodando, você tem um projeto, gostaria de apresentar para virar uma proposta de lei, você tem que começar lá pelo seu vereador, aí do seu município. E no Poder Executivo, então, como eu disse, ele administra já na esfera federal, também pensando nas propostas, nos projetos que precisam ser desenvolvidos. Então, no Executivo, quem que vai executar? Então, nas cidades, os prefeitos, no estado, os governadores e no país, o presidente. E o Judiciário, que também começa ali pelos juízes, na esfera municipal, os tribunais estaduais, na esfera estadual, e o Supremo Tribunal Federal, quando se trata lá da esfera federal, do país como um todo. Ok? Então, seguindo agora, vamos ampliar os nossos conhecimentos, vamos entender bem como é que funciona toda essa engrenagem dos nossos 3 poderes. O que faz um presidente da República? Você sabe exatamente o que faz um presidente da República? Então vamos explicar. Nas repúblicas presidencialistas, como no Brasil, o presidente é eleito pelo voto direto, então, as eleições que nós conhecemos. Ele acumula 2 funções, ele é chefe do governo e chefe do Estado. O presidente é responsável por ações e decisões do cotidiano da política brasileira, então ele tem que administrar para onde vão os recursos, quais são os ministérios, quais são as propostas, e
ele também vai gerir a administração federal, criar políticas públicas, programas governamentais, sugerir leis, dentro de outras atividades. E já como chefe de Estado, o presidente é representante máximo do país. Então, a gente vê também as convenções internacionais, convenções da ONU, é o nosso presidente que vai representar o nosso país. Ele é o representante da nossa nação. E o que faz um governador? Então, bem parecido com a atividade do presidente, porém, ele vai atuar no Estado. Então, ele deve representar o Estado em todas as suas relações, sejam elas jurídicas, políticas ou administrativas. Então, como que ele vai fazer isso? Quais são as tarefas, as funções que ele tem que executar? Então, ele vai se preocupar com a segurança pública, como desenvolver, como contratar pessoal, como implementar projetos de segurança pública, de infraestrutura, então construções, estradas, melhorias, também cabe ao governador, da saúde pública. Também ele vai procurar angariar investimentos para o seu estado. Como assim angariar investimentos? Ele vai procurar melhorar a economia do seu estado, então ele vai procurar investidores, empresas que queiram vir para o seu estado para gerar mais empregos e gerar renda para o seu estado. Definir o orçamento, então ele recebe o repasse do governo federal, o que ele recebe, ele que vai definir onde vai ser implementado, onde vai ser gasto esse dinheiro, né, esses valores que é repassado pelo governo federal. E também é responsável pelo sistema prisional. Então, no seu estado, ele vai administrar os presídios e como está a situação desse sistema. Ok? E o prefeito? Então, aí nós já vamos pensar dentro do município. O prefeito é o chefe do poder executivo de um município. Isso significa que está nas mãos dele o poder de administrar a cidade em que você vive. Ele cobra impostos e taxas que, por sua vez, devem custear obras, serviços e políticas essenciais para a vida dos cidadãos. Então, como que ele vai fazer isso? Ele vai ser responsável pela limpeza pública, manter a cidade limpa, fazer parcerias com as empresas de coleta de lixo, de limpeza dos nossos espaços na cidade. Vai ser responsável também pelas ambulâncias, então para dar essa assistência às unidades de saúde, aos hospitais. É ele que decide a compra, reforma e manutenção desses veículos. Vai ser também responsável pelos serviços de saúde da cidade, então as unidades de atendimento, os postos de atendimento da saúde é de poder e administração da prefeitura, da educação infantil. Então, na verdade, a prefeitura é responsável pela creche, pela construção, pela oferta desse ensino e também do ensino fundamental. E também do transporte público. Então, também da iluminação pública. Então, o prefeito é responsável por todas essas ações aí na cidade. E o que faz um vereador? Como integrante do Poder Legislativo Municipal, vereador tem como função primordial representar os interesses da população perante o poder público. Então, lembram lá que nós conversamos? Se existe uma situação no seu bairro, se existe uma situação na cidade que você vem observando que precisa de mudanças, a primeira pessoa ou há o caminho também de você frequentar conselhos municipais para que chegue até o vereador, que é ele que vai apresentar uma proposta de melhoria. Por isso a importância também da gente sempre se lembrar para onde foi o nosso voto. Então lembram? Desde a Grécia Antiga é importante ter uma participação ativa, uma cidadania ativa. E a cidadania ativa também é cobrar o que o seu candidato prometeu lá durante as eleições, verificar se está ocorrendo a melhoria aí para sua cidade, estado e país. Então, observaram bem qual a função de um vereador? Então vamos fixar lá no exercício. Quem é o responsável
por criar ou apresentar projetos de lei para a melhoria das cidades. De qual poder ele faz parte? Pensem um pouquinho aí e a gente já volta para a correção. Então, vamos corrigir? Então, só para a gente relembrar como é a nossa organização. O poder legislativo, onde são feitas as leis, são criados os projetos de leis e discutidos. Então, são discutidos pelos vereadores, deputados estaduais, senadores e deputados federais. Poder executivo, onde essas leis vão acontecer efetivamente, e a manutenção das cidades e estado lá pelo prefeito, pelo governador e pelo presidente. E o poder judiciário, que nós teremos então os juízes, para também cobrar que essas leis sejam cumpridas e para fiscalizar os demais poderes, os juízes, os tribunais estaduais e o Supremo Tribunal Federal. Tudo bem? Então vamos responder lá. Quem é o responsável por criar leis ou apresentar projeto de leis para a melhoria das suas cidades e de qual poder ele faz parte? Então seriam os vereadores, pois fazem parte do poder legislativo na esfera municipal. Anotem lá a resposta e a gente já volta. Então, pensando toda essa nossa trajetória de construção da cidadania, como é que tudo isso chegou ao que temos hoje? E como que as nossas necessidades, como as necessidades da população se tornam leis e projetos para a melhoria do nosso país, cidade e estado? Através do diálogo. Lembram que a gente abandonou lá atrás a disputa de força e passamos a nos politizar, a discutir, a argumentar. Então, o diálogo com a sociedade civil seriam os cidadãos. Então, como cidadãos de direito, a gente tem o direito de participar, e o poder público, os governantes. Então, tem que haver ali um diálogo, um meio de campo. Como que acontece esse meio de campo? Através da organização social. Um conjunto de pessoas que se organizam em prol de um objetivo ou de uma causa, como associação de moradores, movimentos antirracistas, movimento dos sem terras. Então, de acordo com os interesses. Lembram que nós vimos lá também no começo? Nossas interações estão sempre envolvendo algum objetivo, algum interesse em comum. Como que acontece a organização social?
Então, a organização social ela vai ser um espaço de pluralidade, organização, sentimento de nós, um sentimento de pertencer, identidade com aquele grupo. Continuidade de algo que você quer deixar até para posteriori, né, para as gerações do futuro. Objetivo em comum e interação social. Nós vimos também em uma outra aula o movimento negro unificado, com o objetivo do quê? De combater o racismo. Então esse já é um motivo para as pessoas se unirem e lutar pelas leis aí antirracistas. A gente vê que historicamente os negros vinham sendo escravizados e sofreram muito, e hoje ainda precisam de leis para protegê-los e garantir os seus direitos de cidadão. Vou deixar para vocês agora um vídeo que vai explicar como é que acontecem esses conselhos municipais e como são discutidas essas ideias para chegarmos nas leis que precisamos. Olá, eu sou a Mel, estou aqui com o Candeeiro e a gente vai falar um pouquinho sobre participação em movimentos sociais. Nós representamos o Centro Cultural Humaitá. O Centro Cultural Humaitá, ele surge a partir da criação da Lei 10.639 de 2003. Quando foi sancionada esta lei, nós percebemos que os professores teriam um pouco de dificuldade, né, de trabalhar com a história e cultura africana, afro-brasileira e indígena em sala de aulas. Nós nos reunimos com um coletivo e resolvemos criar, né, o Centro de Estudo e Pesquisa da História e Cultura Africana e Afro-Brasileira para justamente dar um suporte para os professores na implementação da lei e também ajudar os nossos gestores públicos, seja do Legislativo e do Executivo, a compreenderem a complexidade desta temática. Afinal, esse tema, cultura negra, é um tema que é complexo, é de difícil tradução. E desde então, nós temos dedicado a nossa vida em fazer este trabalho. Hoje, né, conseguimos, né, um certo sucesso em divulgar esta lei. O Centro Cultural Humaitá se transformou em uma referência neste trabalho, né? Mas precisamos avançar, podemos fazer mais e melhor. Hoje, atualmente, a nossa luta é justamente em conseguir implementar a Lei 12.288 de 2010 e fazer, né, este enfrentamento necessário contra o racismo institucionalizado, contra o racismo estrutural. Né? Não se resolve isso da noite para o dia, mas amparado no pensamento de Darcy Ribeiro, que diz que o importante não é o que nós somos hoje, mas sim o que nós queremos ser daqui 10, 20, 30 anos. Né? Então nós fazemos dessa luta e tenho certeza que nós vamos conseguir uma vitória. Talvez não seja para nós, mas talvez seja para os nossos netos, bisnetos, enfim, para as futuras gerações. E um dos espaços de luta e de enfrentamento e de construção, principalmente, são os conselhos. Os conselhos são os espaços oficiais instituídos para que a sociedade civil possa dialogar com os poderes públicos e ajudar a construir e monitorar a execução das leis. No Conselho Municipal de Política Étnico-Racial de Curitiba, por exemplo, a gente atua pensando as questões do município. No Conselho Estadual, os problemas que abrangem todo o território do Paraná. E no Conselho Nacional se reúnem representantes de todos os estados. Então, como é que funciona? Se reúnem representantes da sociedade civil com representantes do governo para discutir e elaborar estratégias conjuntas para dar conta de uma série de problemas e demandas que o governo não vai ter condições de saber se ele não tiver em contato com quem está fora, né, com o povo. Então, é a famosa democracia participativa, né, representatividade dentro das instâncias oficiais de discussão com o poder público. E o objetivo é fazer cumprir as leis. Então, o Candeeiro citou aqui a Lei 10.639, que institui a história e cultura africana, afro-brasileira e indígena também em sala de aula.
Então, nosso papel é acompanhar. Está acontecendo? Está fazendo? Está sendo feita? Está sendo executada essa lei? Se ela não está sendo executada, então por quê? Né? O que está acontecendo? Então, a gente tem parceiros importantes, por exemplo, no Ministério Público, que o Ministério Público vai cobrar do Executivo. Olha, essa lei não está sendo cumprida. E o Executivo tem as obrigações todas dele previstas em lei, ele tem que cumprir as leis. Mas tem algumas leis que a gente sabe muito bem que se não cobrar, o povo esquece e deixa, né, debaixo do tapete. Então, as leis antirracistas, as leis de história e cultura afro, as leis de promoção da igualdade, é super importante a gente se envolver e estar atento para que elas realmente aconteçam, né? E por isso é importante participar, por isso é importante conhecer, se envolver, saber que existem esses lugares onde, quando a gente vê um problema, quando a gente sabe que tem alguma coisa de errado acontecendo, a gente tem condições de reverter essa situação, né? Sim, o ordenamento jurídico, ele diz que o direito não acolhe quem dorme, né? A magia da democracia, né, ela abre espaço para que o povo possa participar, né? Antigamente nós tínhamos a associação de moradores, né? Temos ainda a associação de moradores, nos organizamos em espaços de convivência, seja igreja, grupos de capoeira, escola, associação de pais e mestres. Todo esse espaço é um espaço de se organizar. Mas na construção da política pública, quem tem por missão de fazer isto são justamente estes conselhos, né? Mas é uma tradição antiga, né? Nós tínhamos aí, por exemplo, o conselheiro Zacarias, né, que foi o presidente da província. Então, geralmente, quando o governo precisa se posicionar com relação a algum tema, ele chama os especialistas, ou ele chama as instituições responsáveis por determinado tema. E o conselho, na questão da igualdade racial, o Conselho é a instituição oficial para representar isto, nos 3 níveis. Todo mundo pode participar, todos podem participar, né? Tem as instituições que foram eleitas, mas a gente pode estar acompanhando o Conselho, podemos também dar sugestões para que o Conselho leve para o debate da sua plenária, e através do momento que a gente consiga fazer este debate, que haja um consenso, nós podemos levar isso até um vereador. Inclusive no Conselho Municipal tem 2 vereadores que fazem parte, e esse debate, essas ideias podem vir a transformar uma lei para melhorar a nossa cidade. Isso. Não vamos nos calar. Quem cala consente. Se existe um problema, existe uma solução, então participe, se informe, procure esses lugares e saiba que você é muito bem-vindo e tem voz. Axé. Axé. Então, esse diálogo, como que acontece a necessidade da população chegar até os governantes e virarem lei, um caminho são os conselhos municipais. Então ali nós vimos o relato, né, a descrição de como funciona, como eles se organizam, o Conselho Municipal de Políticas Étnico-Raciais aqui de Curitiba. Então fica aí o meu agradecimento à Melissa e o Candeeiro, os conselheiros do Comper, né, esse conselho que vem aí batalhando por essas conquistas pelo povo negro, que historicamente, como vimos, vem sofrendo a represária, né, a falta de exercer os seus direitos como cidadão. E isso tem que mudar, já vem mudando e, graças a Deus, estamos construindo uma sociedade melhor. Ficamos por hoje, então. Nossa aula está acabando. Agradeço por todos que participaram e espero vocês na próxima aula. Tchau, tchau!